Olá, eu sou a Lucinda, este é o canal Buscando Luz. Há uns vídeos atrás falamos sobre a Torá, que a Torá não é só a lei de Moisés, nem é só o Pentateuco, mas toda a escritura, ela é Torá porque ela provém de Deus. Hoje vamos falar de uma personagem em Juízes e como podemos extrair Torá através desta passagem de Juízes. A personagem é Débora. Débora é em hebraico Dvorá e quer dizer abelha. E é curioso que Débora queira dizer abelha em hebraico. As abelhas são uma espécie de insetos muito interessante. Elas têm uma rainha, não é um rei, é uma rainha, e o papel da rainha é muito importante na colmeia. E é curioso que Deus tenha escolhido esta mulher com este nome Débora, porque realmente ela foi uma espécie de rainha sobre Israel. Não era rainha ainda porque não tinha chegado o tempo dos reis. Estávamos no tempo dos juízes, depois de Josué, o sucessor de Moisés, ter morrido. Esta sequência de juízes eram pessoas que Deus escolhia, que Deus ungia. O Espírito de Deus vinha sobre a pessoa, a Ruá Divina vinha sobre a pessoa e normalmente era para livrar o povo do inimigo. Neste caso, Débora, uma mulher, era profetisa e ela julgava Israel. Ou seja, ela ocupava esse papel de liderança em Israel. Débora foi escolhida por Deus. E foi escolhida por Deus com essa característica de ser mulher. Deus não estava sem homens e decidiu escolher uma mulher. Não, Deus decidiu escolher Débora sabendo que ela era mulher. Deus podia ter vindo como veio sobre Sansão ou qualquer outro. O Espírito de Deus podia ter vindo sobre qualquer um. Mas Deus escolheu fazer isso sobre uma mulher. E Deus quis deixar isso propositadamente nas Escrituras, na sua Torá, para nos transmitir uma mensagem. Ela não é a única mulher líder em Israel, mas ela tem um papel especial e como ela tem um papel especial eu estou a usá-la como exemplo. Em Gênesis 35:8 fala de uma outra Débora, que foi a ama de Rebeca. É a única Débora, além desta Débora que estamos a falar, que surge nas Escrituras. Mas vamos ver agora sobre a Débora profetisa que julgou em Israel. O que é que as Escrituras dizem? Sempre que um juiz morria, o povo voltava a andar em pecado, até que Deus levantava novamente outros juízes e o povo voltava aos caminhos de Deus. Nesta altura, Eude tinha morrido e o povo voltara a pecar. Quando o povo pecava, os inimigos de Israel venciam sobre ele. Nesta altura, Jabim subjugava Israel, mas mesmo assim havia esta liderança, esta Débora que julgava debaixo de uma tamareira. Juízes 4:4. Nesta época, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel, e assentava-se debaixo da conhecida tamareira de Débora, que ficava entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel costumavam vir até ela para que ajuizasse sobre as suas causas e questões. Lembram-se, por exemplo, que Moisés também fazia isso. Quando Jetro o aconselhou a usar mais de 70 anciãos para o ajudarem a julgar as causas. Aqui neste caso, Israel, nesta época, era Débora sozinha que estava ali debaixo da tamareira e julgava o povo e ajudava o povo. É então que Débora manda chamar Baraque. E manda chamar este Baraque para que ele lidere a guerra contra esse inimigo opressor que estava sobre eles. Esse Baraque era da tribo de Naftali. E diz o texto: certa ocasião Débora mandou chamar Baraque ben Avinoam. Baraque, filho de Abinoão. Esta versão da King James atualizada repete por vezes os nomes. Da cidade de Quedes, da tribo de Naftali, e lhe declarou: Yahweh, Deus de Israel, em verdade te ordena, prepara-te, toma contigo 10.000 homens dentre os filhos de Naftali e os filhos de Zebulon e vai ao monte Tabor. Eis que farei com que Sísera,
o chefe do exército de Jabim, marche com seus carros e suas tropas até ao rio Quizon, a fim de guerrear contra ti. Contudo, eu os entregarei em tuas mãos e tu os vencerás. Ela tinha recebido uma instrução de Deus e estava a transmitir a este Baraque, estava a transmitir-lhe uma mensagem de Deus, de forma que ele seria o líder do exército de Deus contra aquele povo de Jabim, aquele exército de Jabim, que oprimia Israel. Mas este Baraque estava com certeza assustado. Ele diz que só vai se ela for com eles. E aqui está mais que provado que ele era líder e era considerada líder espiritual. Naquela altura dos juízes não havia líderes, não havia reis, não havia um líder político acima deste tipo de líder. Sempre Deus governava com aqueles que Deus ungia. Neste caso era mesmo Débora. Diz o versículo 8: Então Baraque rogou a Débora: Se tu vieres comigo eu irei, mas se não vieres comigo eu também não marcharei. Ele estava com medo. Ele achava que se ela não estivesse presente, Deus não lhes daria a vitória. Depois diz no versículo 9 que realmente ela irá, ela acede em ir, mas que a vitória sobre Jabim, sobre aquele povo, a vitória sobre o exército inimigo, viria através de outra mulher. E eu creio que isto aqui foi como consequência de Baraque mostrar medo, não ser corajoso. E Deus aqui está a revelar que Deus usa mulheres como Ele quer e quando Ele quer. Toda a instrução divina, toda a Torá de Deus, ela existe sempre com um propósito. A Escritura tem sempre um propósito. E esta passagem de Juízes mostra que Deus escolhe uma mulher e dá a vitória através de uma mulher quando Ele quer. Não é porque não havia homens disponíveis, foi porque Deus quis assim. Então Débora foi com Baraque, convocaram todas as tribos e foram à guerra. Débora, a profetisa, marchou ao lado de Baraque. E Débora diz a Baraque: Dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou Sísera nas tuas mãos, o chefe do exército. Porventura não marchou Yahweh à tua frente. Em seguida, depois Baraque desceu do monte Tabor e 10.000 soldados após ele. E, entretanto, eles começam a vencer. Sísera, que era o chefe do exército inimigo, foge, vai para a casa de uma mulher que encontrou e ela recolhe-o, esconde-o, chamada Jael, mulher de Eber. Assim que ele adormece, espeta-lhe uma estaca na cabeça e derrota o líder, o chefe da tropa inimiga. E através de duas mulheres, Deus vence o inimigo de Israel. Tudo isto é relatado no capítulo 4 de Juízes. Depois, no capítulo 5, Débora e Baraque cantam um cântico e vamos ler um pouco. Os chefes de Israel consagraram-se para a grande batalha. De boa vontade todo o povo se apresentou para lutar. Louvai a Yahweh, o Senhor. Ó reis, ouvi, ó príncipes, escutai. A Yahweh celebrarei, e sobre Yahweh comporei e cantarei. Yahweh, o Deus de Israel. Ó Senhor, quando quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus se esvaíram em gotas e as nuvens desfizeram-se na chuva. As montanhas tremeram diante do Senhor, o Deus do Sinai, perante Yahweh. O Deus do Sinai, o Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anat, nos dias de Jael, os caminhos retos estavam desertos e os viajantes usavam atalhos tortuosos. Os guerreiros de Israel haviam desaparecido, já tinham desistido de lutar até que te levantaste, ó Débora, até que te levantaste para ser mãe em Israel. É muito bonita esta expressão, que até que te levantaste para ser mãe em Israel. Ela era vista como mãe do povo. Era líder do povo em todos os aspectos. E já ouvi muitos ensinos, pessoas que tentam limitar ministérios femininos. Ou melhor, eu acho que não tentam limitar ministérios femininos. O problema das pessoas é estarem em liderança, mulheres em posição de liderança. E há muito debate acerca disso. Não vou falar muito sobre essa questão. Mas a Bíblia mostra esta mulher indiscutivelmente que liderava politicamente e espiritualmente
todo o povo. O que distingue o judaísmo rabínico do judaísmo caraíta é esta questão de considerar apenas as escrituras ou também a lei oral, o Talmud, etc. E estes judeus caraítas, ao restringirem-se apenas às escrituras sagradas bíblicas, eles têm posições diferentes do judaísmo rabínico. A maior parte dos messiânicos seguem o judaísmo rabínico. E por isso assimilaram muitas tradições do judaísmo rabínico, que tem regras, tradições que não são baseadas apenas nas escrituras, mas em tradição que foi gerada ao longo dos séculos e dos milénios. Os judeus caraítas creem que a mulher tem um papel equivalente na liderança espiritual. E é natural que assim seja, porque se nos basearmos apenas nas escrituras e considerarmos Torá aquilo que a Bíblia chama de Torá, temos esta passagem, é um exemplo, posso dar mais, mas esta passagem é um exemplo. E Deus escolheu tudo de uma forma tão minuciosa para nos contar esta história e nos transmitir esta instrução. Chamou a esta mulher de Devorá, Débora, que quer dizer abelha, fazendo um paralelo no reino animal, onde há casos onde é a fêmea que lidera, transpondo também para o povo de Deus. E esta mulher, Débora, foi não só corajosa, como ela era chamada mãe em Israel. Ela era profetisa e líder. E aqui fala também de Jael, esta mulher corajosa que Deus usou para vencer, derrotar o principal do exército inimigo. E aqui diz, no Cântico de Débora, que Jael seja bendita entre todas as mulheres, Jael, esposa de Eber, o queneu, seja ela a mais feliz das mulheres que vivem em tendas. Porque realmente ela matou este homem e soube usar aquela ocasião oportuna. E o capítulo 5 termina: assim perecem todos os teus inimigos, ó Yahweh, mas todos os que te amam brilhem como o sol quando se levanta na sua força. Termina assim o Cântico de Débora. E o resto do versículo diz: e a terra experimentou paz e descanso durante 40 anos, estes 40 anos que Débora liderou o povo. E aquilo que nós podemos aprender é que Deus faz e levanta mulheres como Ele quer. Deus unge mulheres, Deus unge homens, e nós temos que respeitar quem Deus unge. E há sempre esta questão aí, se pode haver pastoras, se não pode haver pastoras, e a minha posição é que nós respeitamos aqueles que Deus chama, e aqueles que estão a exercer o seu ministério, se estão a trabalhar no reino, deixemos-los trabalhar no reino. Eu sei que há uma corrida ao título, mas isso não é um problema das mulheres, é um problema de homens e de mulheres, essa corrida ao título. E sobre isso eu não sou muito favorável a esses títulos pomposos de apóstolos e apóstolas e bispas, mas na verdade isso é secundário. E o que importa é que pessoas estejam a ser alcançadas, pessoas estejam a ser trazidas para o reino, pessoas estejam a ser salvas e transformadas. O resto é o normal. Vocês lembram-se que até os discípulos de Yeshua discutiam qual é que era o maior. Eles queriam ser, cada um queria ser o maior. E por eles terem esses problemas de personalidade, essas ambições, Deus não deixou de os usar, Deus continuou a usá-los. Depois houve também atritos entre Paulo e Barnabé, entre Paulo e Pedro. E Deus continua a usar os homens e as mulheres com os seus problemas, as suas questões. E eu acho que se perde muito tempo a tentar provar se a mulher pode ser pastora, se não pode ser pastora. Perde-se muito tempo. Há muito trabalho para fazer. E Yeshua disse que é preciso mais obreiros para a seara. Então deixem as pessoas fazer. Vocês no vosso grupo, na vossa congregação não acreditam nisso? Não façam, não ponham em prática. Mas não estejam sempre constantemente a apontar o dedo para aqueles que estão a fazer diferente. Porque eu pessoalmente não ambiciono título nenhum, nunca ambicionei título nenhum. Mas não permita ao homem algum que se interponha naquilo que eu sei que Deus quer que eu faça em cada tempo da minha vida. E é verdade que o Novo Testamento fala de uma liderança masculina, no caso do casamento, mas não fala de uma liderança masculina
fora do casamento. O que eu quero dizer com isto é que o meu marido, sim, é cabeça sobre mim, mas nenhum outro homem é cabeça sobre mim. O que existem são lideranças e, independentemente se sejam mulheres ou homens, aí nós nos sujeitamos às lideranças em geral, mas não por serem homens ou por serem mulheres. Sujeitamos à autoridade que existe. A tradição cristã que foi passada ao longo dos séculos, ela tem muita raiz no judaísmo rabínico. Até o próprio Paulo, que foi uma pessoa tremendamente ungida, com muita revelação, que nos deixou as Escrituras, a grande parte das Escrituras do Novo Testamento, ele também não era um super-herói perfeito, já à estatura de Yeshua. Ele trazia uma bagagem de tradição. Ele foi usado para dar aquela palavra inspirada, é verdade, mas quando ele organizava e os seus seguidores organizavam as igrejas, ele era falível e ele transmitia muita tradição que ele também trazia da sua bagagem. E assim a Igreja Cristã, durante muito tempo, trouxe uma bagagem rabínica. E eu creio que agora estamos a voltar às Escrituras. É trabalho de Deus em fazer-nos voltar às Escrituras. Isto é voltar a Jerusalém. Quando falamos em deixar Roma para voltar a Jerusalém, é voltar às Escrituras. E por isso eu gosto tanto dos caraítas, porque eles se restringem às Escrituras e não à tradição. É verdade que há tradições boas e más, mas há muita tradição que está a ser considerada boa, que são pedras de tropeço para o avanço do reino. E sempre que alguém impede mulheres ou homens, seja quem for, de fazer aquilo para o qual Deus os chamou, não está a ser uma pedra de tropeço para o avanço do reino. Está a ser impedimento para que a unção de Deus flua, para que o Espírito de Deus, a Ruá, se manifeste através de uma pessoa. E isso é um erro terrível. Nós devemos incentivar dons, incentivar a ação e não amordaçar as pessoas. Essa ideia que a mulher tem que ficar em casa a tomar conta dos filhos e essa é a sua função, é só a chamada ajudadora, não, isso não está correto, porque a mulher tem o seu papel, o homem tem o seu papel na questão familiar, no reino e nas outras vertentes da sociedade. E cada casal tem que decidir os papéis e como é que vai organizar a sua vida. O que está a acontecer é que a mulher, como é tão sobrecarregada na sociedade atualmente, ela trabalha, ela tem o seu papel na igreja, ela cuida dos filhos e ela é capaz de fazer tudo. Consegue fazer tudo. Porque Deus realmente renova as forças das mulheres. Mas no princípio não foi assim, dizia Yeshua. No princípio eles governavam a terra em conjunto. Não está escrito em lugar nenhum que o homem dominava sobre a mulher no princípio. Eles governavam em conjunto. E Gênesis 1 e 2 é Torá também. Paulo diz que primeiro foi criado o homem e depois a mulher, mas depois acaba por dizer, mas afinal o homem também vem da mulher. E Deus fez isto de maneira propositada, para que não houvesse domínio do homem sobre a mulher. Quando fala do domínio do homem sobre a mulher, é como consequência do pecado. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei, e Cristo também nos resgatou da maldição do Éden. E por isso está escrito que em Cristo não há masculino e feminino, porque diante dele todos temos o Espírito, somos templo, somos reis e sacerdotes, rainhas e sacerdotisas. E isto não é uma mensagem feminista, de modo algum. Isto é Torá. Isto é extrair a instrução daquilo que está escrito nas Escrituras, em Juízes. Sem tradição. Lembro-me de há anos atrás, bastantes anos atrás, ainda era vivo T.L. Osborne. Ele veio a Portugal, na altura chamava-se Pavilhão Atlântico, agora acho que é Altice ou algo parecido, mas era uma multidão de gente que estava ali. E esse evangelista muito conhecido, que teve um grande ministério por todo o mundo, ele disse às mulheres: vocês não se preocupem, porque vocês são sempre criticadas, mas vocês preguem o Evangelho, façam discípulos, e quando vocês tiverem uma igreja grande e tiverem dinheiro, os homens vão reconhecê-las. Ele disse aquilo às mulheres em geral.
Eu não sei se isso deve ser dito dessa forma, mas eu acho que realmente a mulher tem que fazer aquilo para o qual Deus a chamou e não se preocupar nem com outros homens nem com outras mulheres, porque há um Senhor sobre nós, é esse Senhor que nós temos que obedecer. E eu, na minha caminhada, é esse Senhor que eu procuro obedecer. Sem ambições, não tenho mesmo. A minha ambição é obedecer ao Senhor em todas as coisas. Fica esta história de Débora, esta mulher profetiza, chamada por Deus, ungida por Deus, a mãe de Israel, algo que Deus nos deixou para transmitir uma mensagem a cada uma das mulheres e aos homens também. Shalom.